deixar o fundo hoje aqui diferente, colocar temático. Parece que não tá focando esse trem direito. Assim vai focar só lá atrás. Agora sim. Graça e paz a todos, meu nome é Eduardo Vasco e você chegou em mais um vídeo no canal Transbordando Graça. Sem mais delongas, roda a vinheta. Bom pessoal, hoje, como vocês viram no título, eu venho aqui para trazer um assunto que gera muita polêmica, muita controvérsia entre cristãos. E esse assunto é nada mais, nada menos do que o Natal. Recebi várias e várias perguntas de muitas pessoas aí no meu Instagram, aqui no YouTube também, sobre qual é a minha opinião a respeito dessa data. Esse ano vai ser um dos primeiros anos que eu comemoro o Natal. Ano passado eu comemorei também, mas de uma forma bem mais discreta, mas dessa vez eu comemoro ativamente, até porque a nossa igreja local também tem muito prazer em comemorar essa data. Hoje eu quero nesse vídeo abordar algumas questões. Será que é errado o cristão comemorar o Natal? Será que celebrar o nascimento de Jesus é algo que desagrada a Deus? Afinal, de onde vêm essas ideias de que o Natal é pagão ou que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? E o mais importante, como nós como cristãos devemos nos posicionar diante disso. Antes de iniciar, eu só quero lembrar você de deixar o seu joinha nesse vídeo, não custa nada. Se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificações se você ainda não é inscrito. Eu tô perdendo muito inscrito, galera, conforme eu falei aí que ia perder. Quando eu voltei, eu tava com 178 mil inscritos aqui nesse canal, agora nós estamos em 176 e a previsão é que continue caindo até chegar o momento de começar a crescer novamente. Tá fazendo uma limpa da galera que assistia antes. E apesar de estar caindo em número de seguidores, o número de visualizações acaba aumentando, porque esse pessoal que deixa de ser inscrito, eles continuam aqui sempre nos vídeos, muitos enchendo o saco nos comentários, mas faz parte. E vocês também que enchem o saco nos comentários ajudam bastante o canal a continuar impulsionando. Então bora lá! Eu quero deixar bem claro já desde o início desse vídeo que a intenção do vídeo em si não é atacar quem não celebra o Natal ou quem decide não comemorar essa data. Pelo contrário, o objetivo aqui é trazer uma outra visão, uma visão bíblica, uma visão equilibrada, uma visão cheia de graça, para que juntos a gente consiga refletir a respeito desse tema. Talvez você mesmo já tenha se perguntado, será que eu estou agindo errado diante da presença de Deus? Estou desagradando a Deus, decorando a minha casa, chamando a minha família para celebrar essa data? Nesse vídeo então eu quero abordar os principais argumentos elaborados contra o Natal e com base na Bíblia mostrar por que não há problema algum em você comemorar essa data. Eu quero te convidar a refletir comigo e quem sabe você enxergar o Natal com novos olhos. Então fica junto até o final que nós vamos mergulhar nesse tema muito especial. Um dos principais argumentos contra a celebração do Natal é que essa data teria uma origem no paganismo, essa data seria uma data pagã. Muita gente afirma que 25 de dezembro foi um dia escolhido para coincidir com festividades como, por exemplo, o Sol Invictus, que era uma celebração romana ao deus Sol, ou com o Festival de Saturnália, que era uma comemoração de inverno. Então a ideia seria que a igreja cristianizou essas festas para converter pagãos para o cristianismo. Então esse argumento ele leva as pessoas a acreditarem que celebrar o Natal seria compactuar com práticas pagãs, algo que a Bíblia condena explicitamente. Mas será que isso aí realmente faz sentido? Será que o fato de algo ter sido associado a práticas pagãs em algum momento, lá no passado, anula a intenção e o significado que nós damos para ele hoje? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que o significado de algo não é determinado pela sua origem, mas pelo uso e pela intenção que é dado para aquilo ali. Vamos pensar em um exemplo simples? Você sabia, por exemplo, que os dias da semana no nosso calendário têm nomes associados a deuses pagãos? Mas mesmo tendo os nomes associados a deuses pagãos, quando você fala esses dias hoje, você menciona esses dias, você não está celebrando a nenhum deus pagão. Da mesma forma, mesmo que a data de 25 de dezembro tenha alguma conexão histórica com festividades pagãs, isso não significa de forma alguma que ao reverenciarmos e celebrarmos o nascimento de Jesus, nós estamos reverenciando um deus pagão. A própria Bíblia vai mostrar pra gente que Deus pode pegar algo com associações antigas e dar para esse algo um significado completamente novo. Por exemplo, o sacrifício de animais. Em muitas culturas antigas, o sacrifício dos animais era utilizado como uma forma de apaziguar outros deuses, deuses pagãos. Mas Deus deu um significado completamente diferente para esse ato ali para o povo de Israel. E, inclusive, esses sacrifícios passaram a ser uma sombra do sacrifício perfeito que seria Cristo. Além disso, o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 17, ele usa o altar do Deus desconhecido, que era um símbolo pagão, como ponto de partida para ele começar a anunciar o evangelho ali naquela região. E
Isso demonstra então que a mensagem de Deus ela é poderosa, ela tem o poder de transformar e até de ressignificar práticas ou símbolos culturais apontando para a verdade do evangelho. A palavra de Deus em 1 Samuel 16:7, ela vai dizer que o Senhor olha para o coração e não para a aparência. O que importa então não é o que os outros fizeram com uma data no passado, assim o que nós fazemos com essa data hoje. Qual é a nossa intenção, a intenção do nosso coração? Se no Natal nós nos reunimos para celebrar o nascimento de Jesus, se nós declaramos com as nossas palavras e com as nossas ações que Cristo é o centro desse dia, ele é o centro dessa comemoração, então esse significado ele é completamente redimido para a glória de Deus. Além disso, o Natal ele se tornou uma das maiores oportunidades evangelísticas do mundo. Até mesmo em países onde o evangelho não é amplamente pregado, músicas como Noite Feliz e a mensagem do nascimento de Cristo chegam para milhões de pessoas. Como nós podemos então desprezar uma data que Deus em sua soberania tem utilizado para exaltar o nome de Jesus sobre toda a terra? Outro argumento muito comum contra a comemoração do Natal é que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. De fato, não tem nenhuma evidência bíblica que comprova que Jesus Cristo nasceu dia 25 de dezembro. Também não existe nenhuma outra evidência bíblica que consiga atestar com precisão quando foi a data exata do nascimento do Salvador. Muitos estudiosos da palavra, inclusive, vão dizer que ele nasceu em outra época do ano. Alguns vão dizer que ele nasceu no comecinho de janeiro, outros vão dizer que ele, na verdade, nasceu na primavera, se baseando, por exemplo, no detalhe que vai trazer lá no texto de Lucas dos pastores, porque esses pastores eles estavam no campo durante a noite. Então a crítica é o seguinte: se nós não sabemos a data certa, por que então que nós vamos comemorar no dia 25? Não faz sentido. Não seria melhor então a gente nem celebrar, ao invés de correr o risco de estar celebrando na data errada? Fazendo algo então que não tem base bíblica? Vamos analisar isso aí com cuidado. Gente, o fato de nós não sabermos de fato qual foi a data exata do nascimento de Jesus, de forma alguma invalida a celebração. Vamos pensar na ceia do Senhor, por exemplo? Alguns vão chamar de Santa Ceia, outros vão falar que é o Memorial Ceia, mas enfim. Nós não sabemos o dia exato em que Jesus instituiu a ceia. E mesmo assim, obedecendo a essa ordem que ele nos deixou, nós celebramos a ceia regularmente. Alguns lugares vão comemorar de forma anual, outros lugares vão ser mais frequentes, mensal, mas nós celebramos essa data como um memorial da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Então fica claro que o que importa de fato não é o quando, mas sim o porquê. O Natal ele não é sobre fixar um dia ali no calendário, mas é sobre lembrar e proclamar o maior evento da história da humanidade. Deus se fez carne e habitou entre nós. É o que vai dizer em João 1,14. Você já parou para pensar que sem o nascimento não haveria cruz, não haveria morte, não haveria ressurreição? Para alguém morrer, alguém teve que nascer. Então, antes da gente poder celebrar o sacrifício de Jesus na ceia, nós precisamos reconhecer que Jesus nasceu, ele nasceu. E esse nascimento é o ponto de partida da obra redentora de Cristo. Assim como os anjos anunciaram, aos pastores. Em Lucas 2,11, os anjos dizem aos pastores da seguinte forma: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o que nós celebramos no Natal é o início da história da redenção. É o momento em que o Criador ele entra na sua criação para salvar. A prática de marcar datas, ela é cultural, mas ela é válida. As escrituras, elas não nos proíbem de marcar datas, estabelecer datas para nós celebrarmos eventos significativos. Você quer ver um exemplo? As festas judaicas que foram instituídas pelo próprio Deus lá no Antigo Testamento, elas eram celebradas em datas específicas para lembrar os atos de Deus na história de Israel. Da mesma forma, então, quando nós celebramos o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, o que importa não é a precisão histórica, mas é a intenção do nosso coração em honrar Cristo Jesus. Inclusive, o fato de ter sido escolhida a data de 25 de dezembro tem permitido que milhões de pessoas, ao longo dos séculos, escutem a mensagem do Evangelho. É uma oportunidade de testemunhar, de pregar, de anunciar para o mundo que Jesus nasceu para nos trazer a salvação. E até aqueles que argumentam contra o Natal, eles não podem negar que através dessa celebração o nome de Jesus tem ecoado por várias e várias nações. Imagina então se a humanidade decidisse que a falta de uma data exata seria motivo para a gente deixar de comemorar qualquer coisa. Então a gente ia deixar de lembrar do sacrifício na cruz de Cristo na ceia porque nós não sabemos a data exata em que ele morreu? Claro que não, né, gente? Porque o que nós celebramos não é o calendário. Nós celebramos a graça, nós celebramos a promessa cumprida, nós celebramos o Deus que na sua soberania ele escolheu nascer numa manjedoura, na simplicidade de uma manjedoura, para alcançar os corações mais humildes. Quando nós comemoramos o Natal, então nós não estamos comemorando o 25 de dezembro, nós estamos
estamos celebrando Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, o Messias, o Salvador do mundo. Portanto, então, nós acabamos de ver que o fato de nós não sabermos a data exata que Jesus nasceu não anula o fato de que ele nasceu. Não anula a importância de nós celebrarmos esse nascimento. A data é apenas um símbolo, uma oportunidade que a gente tem de proclamar que a luz veio ao mundo. Assim como o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em Colossenses 2, 16, 17, vou ler aqui, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, irmãos, não se trata do dia, mas se trata da pessoa que nós celebramos. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Vamos para o próximo argumento agora. O pessoal costuma dizer bastante para ir contra a celebração do Natal que essa celebração do Natal ela não aparece na Bíblia. E a verdade é que as escrituras elas não nos dão nenhuma ordem no sentido de nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Nenhuma ordem explícita, né? Então alguns acabam utilizando essa ausência para dizer que essa celebração é apenas uma inovação humana e que por conta disso então seria inadequado um cristão comemorar ou fazer parte dessa comemoração. Bom, embora a Bíblia não mencione a palavra Natal, o nascimento de Jesus foi um evento muito celebrado, inclusive com louvor e adoração no céu e na terra. Quer ver só? Lembra quando Jesus nasceu? O que os anjos fizeram? Gente, os anjos declararam com alegria. Olha o que eles dizem lá em Lucas 2,14, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então os pastores, ao ouvirem a mensagem dos anjos, eles foram até o lugar onde Jesus estava e ali eles adoram a Jesus. A gente vê claramente que desde o momento do nascimento dele, o próprio Deus mostrou que esse evento era digno de louvor. Aí eu te pergunto, irmão, se os anjos louvaram, se os anjos celebraram o nascimento de Cristo, por que então que nós que fomos alcançados pela graça dele como humanos não comemoraríamos? Por que a gente não faria da mesma forma que os anjos fizeram? Então a ausência de um mandamento explícito para comemorar o Natal não torna isso errado de forma alguma. Por exemplo, um monte de gente comemora o aniversário de muita gente, várias igrejas comemoram o aniversário dos seus membros, dos seus pastores, dos seus líderes, marcam cultos especiais, datas especiais, celebram eventos como, por exemplo, o Dia da Reforma Protestante. Não tem nada, absolutamente nada nas escrituras que nos proíba de celebrar algo com um coração puro e uma intenção pura diante de Deus. A intenção de glorificar a Deus, glorificar a Cristo. Novamente, eu vou citar aqui o apóstolo Paulo, porque ele vai falar o seguinte, lá em Colossenses 3,17, e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se nós podemos fazer todas as coisas para a glória de Deus, é óbvio que nós podemos celebrar o nascimento de Jesus Cristo também para a glória de Deus. Embora não haja uma ordenança direta para nós celebrarmos o Natal, também nós vimos que não tem nenhuma proibição bíblica contra ele. O que a Escritura de fato vai condenar? Ela vai condenar celebrações que promovem a idolatria, o orgulho, o pecado. Agora, quando o Natal ele é celebrado centrado em Cristo, como um tempo para a gente refletir sobre essa encarnação, o verbo que se fez carne, um tempo para nós proclamarmos o evangelho, para nós adorarmos a Deus. Quando acontece dessa forma, não tem absolutamente nenhuma contradição com os princípios da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não dá pra gente instruções específicas sobre um monte de assuntos da nossa vida cotidiana, mas ela vai estabelecer princípios, então, para que nós possamos guiar as nossas decisões. Mais um exemplo, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas a doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma verdade absoluta, é um pilar da fé cristã. Da mesma forma como não tem Natal na Bíblia, essa ausência aí não invalida também que ele seja celebrado. O que importa é o propósito e a maneira como nós celebramos. Imagina comigo então, naquela noite ali em Belém, a criação prendeu o fôlego, o rei do universo, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse mesmo, ele escolheu um estábulo como seu palácio, ele escolheu uma manjedoura como seu berço. Ali não tinha holofotes, ali não tinha festas grandiosas, mas ali teve louvor, louvor dos anjos, louvor dos pastores, louvor das estrelas no céu. Se o céu celebrou, então por que é que a terra deve se calar? Se os anjos não contiveram a sua alegria, por que é que nós, que somos salvos pela redenção que começa ali
deveríamos então ficar calados, deveríamos nos abster disso. Irmãos, o Natal ele não é apenas um dia, ele não pode ser apenas um dia. O Natal ele é uma declaração, Emanuel, é Deus conosco, é Deus convivendo entre os homens. Então a Bíblia ela pode não conter a palavra Natal, mas ela está repleta do significado do verdadeiro Natal. Desde os profetas que anunciavam a chegada do Messias, até os anjos que proclamaram a sua chegada, aqueles homens que vieram de longe para adorá-lo. Nós vemos então que o nascimento de Cristo ele é sem dúvidas alguma um marco na história da redenção. Celebrar o Natal então é uma forma de honrar essa verdade, uma forma de proclamar para o mundo que a luz veio a esse mundo para vencer as trevas de forma definitiva. Esse vídeo eu tô falando muito sobre Paulo, mas é porque os princípios que ele nos ensina na palavra cabem perfeitamente para ilustrar esse tema. Olha só que coisa linda ele vai dizer em Romanos 14. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Quem considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Então que nós possamos considerar o dia do Natal especial, mas não pelo dia em si, mas porque nós celebramos o Salvador que nasceu para nos resgatar. Bom, vamos para mais um argumento então, que talvez esse aí seja um top 3 dos maiores motivos em que as pessoas não comemoram o Natal ou são contra quem comemora, que é o argumento que vai dizer que o Natal ele se transformou em uma data comercial, uma data marcada pelo consumismo, pelo materialismo. Muita gente vai dizer que o verdadeiro sentido do Natal ele foi perdido em meio à correria por presentes, por enfeites, por festas. E de fato é muito difícil a gente negar que para esse mundo secular, o Natal ele é muitas das vezes uma grande oportunidade de lucro, uma grande oportunidade de negócio. Mas será que nós cristãos deveríamos então nos abster do Natal por conta disso? Vamos pensar junto. Primeira coisa é que o problema do materialismo no Natal não está no Natal em si, mas está no coração humano que procura substituir então a espiritualidade pela busca de bens materiais. Então o Natal, primeira coisa, para os cristãos, ele não é sobre presente ou sobre lucro. Ele na verdade é sobre a celebração do maior presente que nós já recebemos, Jesus Cristo. Celebrar o Natal, então, com um propósito cristão é uma forma, inclusive, da gente redimir essa data, tirando essa data das garras do materialismo. Imagina se nós fôssemos rejeitar, então, tudo que o mundo corrompe. A gente não ia poder usar absolutamente nada. A música, a arte, a ciência, até mesmo as datas comemorativas, elas são muitas vezes distorcidas pela maldade do coração humano, por esse coração pecador que habita em cada um de nós. Só que, no entanto, o Senhor, ele não nos chama para abandonar esse mundo. Ele nos chama justamente para nós sermos sal e nós sermos luz neste mundo, não é fora dele. Então o problema ele não está em celebrar o Natal, mas em como é que esse Natal é celebrado. É inclusive uma ótima oportunidade que nós temos de relembrar esse mundo caído, que o Natal não é sobre consumismo, nem sobre materialismo, mas que a mensagem verdadeira do Natal é Cristo Jesus. Inclusive o Natal ele é uma época até em que a gente sabe que até aquelas pessoas que não são cristãs, elas estão mais sensíveis a temas como família, como esperança, como gratidão, como generosidade. Por que então que nós não vamos utilizar essa oportunidade para anunciar a verdadeira mensagem, o verdadeiro sentido dessa comemoração? Irmãos, nós não somos chamados como cristãos para fugirmos das tradições culturais. Somos chamados para usar inclusive isso como ponte para chegar naquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E aqui eu vou ter que falar de Paulo mais uma vez, porque olha só o que ele vai dizer. 1 Coríntios 9:22, ele vai falar que ele se tornou tudo para com todos, para ganhar alguns. Da mesma forma, é perfeitamente possível que a gente utilize do Natal para ganhar almas para o reino de Deus. O materialismo, ele é uma questão do coração, ele não é uma questão do calendário. Qualquer data pode ser utilizada para fins errados. Isso não vai significar que a data em si é algo errado. Como cristãos, o nosso chamado é para ajustar esse foco, para transformar esse foco. Quando nós celebramos então o Natal de uma forma cristocêntrica, inclusive nós estamos servindo de um lembrete para o mundo. Que lembrete é esse? De que o nosso maior tesouro está nos céus. Existe um contraste gigante no
no Natal. Enquanto o mundo corre freneticamente atrás de presentes e festas, nós conseguimos olhar e enxergar um estábulo humilde. Lá não tem luxo, lá não tem árvores decoradas, não tem luzes piscando. Ali só tem um bebê deitado numa manjedoura, cercado por simplicidade, e mesmo assim ali estava o maior presente que a humanidade já havia recebido. Se o nosso Natal tivesse entrado nessa verdade, nenhum apelo comercial vai conseguir roubar esse significado do nosso coração. O problema, então, nós estamos vendo até agora que não é o Natal, é o que nós fazemos com ele. Se a gente permitir que ele se torne apenas uma data de consumismo, nós vamos deixar de cumprir o propósito para qual nós somos chamados. Agora, se nós utilizarmos dessa ocasião para apontar as pessoas para Cristo, além de redimir o significado dessa data, nós ainda estamos trabalhando para a glória de Deus. Também não tem como falar das críticas ao Natal sem citar as críticas aos elementos simbólicos que rodeiam o Natal. Muitas pessoas criticam o Natal, então, por conta de figuras como Papai Noel, como o Pinheiro. Eles argumentam, então, que essas coisas não têm base bíblica, que têm origem pagã, que essas coisas desviam o foco do verdadeiro significado da data. Para algumas pessoas, Papai Noel em especial, ele vai representar uma invenção comercial que rouba esse protagonismo de Cristo no Natal. Mas será que isso, então, significa que a gente não pode celebrar o Natal? Primeira coisa, já vamos deixar bem claro aqui que Papai Noel não tem nada a ver com o verdadeiro sentido do Natal. Não para nós cristãos. A figura desse bom velhinho, os irmãos sabem que ele é baseado em São Nicolau. Foi um bispo cristão lá do século IV, um homem muito conhecido por ser um homem generoso, mas que ao longo dos séculos isso aí foi transformado num ícone comercial. Inclusive a versão moderna do Papai Noel que a gente conhece hoje, quem popularizou isso foi a Coca-Cola lá nos anos 1930. A roupa dele era verde. Eles fazem essa alteração para combinar com as cores da marca. Então o Papai Noel ele é uma lenda, né? Criada puramente por entretenimento e para comercialização, isso é fato. Isso não significa, então, que o Natal tem que ser sobre o Papai Noel. Como cristãos, como pais, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Papai Noel não tem nada a ver com o Natal, que o Natal é sobre Jesus Cristo. Não tem nenhum problema em você explicar o Papai Noel para ele ali como uma lenda, explicar para ele de onde surgiu essa cultura e tudo mais, contar a história do São Nicolau, mas é essencial você deixar claro que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido do Natal. O nosso Natal, ele é sobre a luz do mundo que nasceu para nos salvar, Cristo Jesus. Alguns também vão criticar a árvore de Natal, os enfeites, porque esses símbolos têm origens culturais e históricas aí que não são cristãs. Mas, gente, a gente precisa entender de uma vez por todas que a questão não está no objeto em si, está no significado que nós estamos dando para aquele objeto. Esses símbolos, quando eles são utilizados somente como acessórios, quando eles não são os protagonistas, quando eles não estão reinando no nosso coração, quando eles são usados corretamente, eles não estão competindo com Cristo, mas eles estão servindo como acessórios para nos fazer lembrar da verdadeira mensagem do Natal. Não é sobre um velhinho que dá presentes, é sobre um Deus que deu o maior presente, que é o seu Filho, conforme eu já disse. Quando nós nos reunimos então para celebrar o Natal, seja nas nossas casas, nas nossas igrejas, são oportunidades que nós temos para reforçar essa mensagem. É importante então você sentar com seus filhos, você ler para eles a história do nascimento de Jesus ali em Mateus 1, em Lucas 2, para vocês orarem juntos em família, refletirem o que impactou o nascimento de Cristo na história da humanidade, refletir o que significa Emanuel, que é Deus conosco. Então, embora Papai Noel e os outros símbolos eles sejam amplamente utilizados no Natal, nós precisamos então evitar dois extremos: idolatrá-los e demonizá-los. Eles não devem ser o centro do Natal, mas também nós não precisamos rejeitar tudo que faz parte da cultura moderna, como se tivesse demônio em tudo aquilo ali. Apóstolo Paulo, vem cá novamente, eu vou te usar de novo. 1 Coríntios 10:31, dá uma olhada. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se nós escolhermos utilizar elementos como a árvore, como os enfeites, para decorar nossa casa e tudo mais em razão da data, que seja para apontar para Cristo, não para comércio nem para tradições humanas. O verdadeiro Natal ele é sobre Jesus, o Deus que se fez homem para me resgatar, para te resgatar, você que está aí do outro lado. Como cristãos, cabe a nós ensinar as nossas famílias sobre o verdadeiro sentido. Mostrar para eles que esses símbolos eles só têm algum valor se eles apontarem para a glória de Deus. E vamos falar a verdade, né, gente? Até quem não gosta do Natal tem que concordar que é muito bonito os enfeites e tudo mais, toda aquela coisa. Fica um ambiente muito agradável, muito gostoso e não tem problema nenhum nisso. O último argumento, então, agora, mas não menos importante. Algumas pessoas, então, para argumentarem contra o Natal, elas afirmam que o verdadeiro foco
do cristianismo deve ser a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e não o seu nascimento. Afinal, é lá na cruz que Jesus paga os nossos pecados e é na sua ressurreição que ele nos dá a vitória contra a morte. Então, por que celebrar o nascimento se o centro da fé cristã está na tumba vazia e na cruz vazia? Esse é um ponto importante. Vamos analisar então diante da palavra de Deus. É verdade que a cruz e a ressurreição, elas são o ponto culminante da obra de Cristo Jesus na terra. Mas você tem que concordar comigo por uma razão muito lógica, que se não fosse o nascimento, não teria tido morte nem ressurreição. Como é que morre alguém que não nasceu? Como é que ressuscita alguém que não nasceu e não morreu? Deus, gente, ele se tornou homem, assumindo carne, assumindo sangue, para que ele pudesse morrer por nós. Celebrar então o nascimento, irmãos, é celebrar o início dessa obra de salvação. O nascimento de Cristo, ele é o cumprimento das muitas e muitas promessas feitas antes lá no Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele anunciou, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Irmãos, cada vez que nós estamos celebrando o Natal, nós estamos celebrando e proclamando a fidelidade de Deus em cumprir as promessas que ele faz. A promessa de enviar um Salvador foi cumprida. Então, o nascimento de Jesus, ele é um evento digno de comemoração. Se o céu celebrou, como a gente já falou, por que é que nós não celebraríamos? Não faz o mínimo sentido. Sem contar que celebrar o nascimento não desvaloriza em nada a celebração da morte e da ressurreição. Você não está anulando essas outras coisas. Pelo contrário, você está tendo mais um motivo para celebrar e agradecer a Deus pela misericórdia dele pelas nossas almas. Todas essas etapas, elas são inseparáveis e uma não existiria sem a outra. Nós não precisamos então escolher entre celebrar o nascimento ou celebrar a morte e a ressurreição. Não, nós podemos celebrar muito bem e devemos celebrar os três. O nascimento, ele é um momento que mudou o curso da humanidade. É tão forte esse nascimento que a própria divisão histórica que nós vivemos hoje se faz em antes de Cristo e depois de Cristo. Olha como foi forte o impacto de Jesus Cristo na humanidade. Na cruz, Jesus, ele morre pelos nossos pecados. Na ressurreição, ele vence a morte por nós. Mas na manjedoura, irmãos, ele escolheu o caminho da humildade. Ele não veio como um rei em um palácio, mas ele veio como um bebê num estábulo. O infinito tornou-se finito. O santo entrou no profano. Celebrar o nascimento, então, é nós lembrarmos que Deus nos amou tanto que ele mesmo veio ao nosso encontro. Ele se rebaixou para ser semelhante a nós, a mim, a você. Então o foco do cristianismo, ele está sim na cruz, ele está sim na ressurreição, mas isso de forma alguma diminui a importância do nascimento de Cristo. Pelo contrário, quando nós celebramos o Natal, nós estamos então reconhecendo que a obra redentora de Deus, ela começou ali, naquele momento em que ele escolheu se tornar um de nós. Para concluir então, nós precisamos abordar uma questão muito importante. Não é errado também, nós não devemos condenar aquele indivíduo, aquele irmão, aquela irmã que escolha não comemorar o Natal. A Bíblia, ela nos dá liberdade em relação a dias, em relação a festas, desde que as nossas escolhas elas estejam enraizadas em convicções bíblicas e não com tradições humanas, nem com pressões sociais. Agora, o que é errado, e eu preciso dizer isso aqui de forma clara, é você aí que não comemora demonizar essa prática ou então condenar os seus irmãos que escolhem celebrar essa data para honra e glória de Cristo. Aqueles que comemoram essa data com verdadeiro sentido. E aí agora eu vou ter que trazer à tona aqui a grande hipocrisia que muita gente comete. A Bíblia deixa claro que os cristãos têm liberdade em questões que não são principais, primordiais para a fé. Como, por exemplo, a celebração de datas específicas. Eu já li, mas eu vou ler de novo. Paulo falando em Romanos 14, do 5 ao 6, ó. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Quem considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Então, se alguém decide não comemorar o Natal, isso é legítimo. Mas da mesma forma, é legítimo quem decide celebrar. O que nós não podemos é utilizar essa liberdade como um pretexto para julgar e condenar os nossos irmãos por pensarem diferente da gente nas questões que não são primordiais à fé. Agora vamos falar da hipocrisia que eu falei que ia falar? Muitos argumentos contra o Natal são extremamente hipócritas e são muito incoerentes. Muitas vezes as pessoas condenam aqueles que praticam o Natal no verdadeiro sentido, mas elas não percebem que elas também acabam usufruindo dos benefícios e das práticas que essa data traz. Aquele, por exemplo, que utiliza algum desses argumentos aqui, né,
ou seja da data comercial, ou enfim, de qualquer outras coisas dessas aí, é idolatria, isso e aquilo. Quem utiliza disso para condenar aqueles que comemoram o Natal é um tremendo de um hipócrita. Por quê? Porque você critica o Natal por ser uma data comercial, mas eu tenho certeza que você até agradece a Deus pelo seu 13º salário. Você que é CLT, trabalha, não vê a hora de pegar o 13º. Você sabia por acaso que o 13º, pela nossa lei, o nome do 13º é gratificação natalina? O seu 13º só chega até você por causa do Natal. Você sabia disso? Você também que não vê nenhum problema em ter aquela folguinha no feriado de Natal, ou no feriado de Todos os Santos, ou no Corpus Christi, tantas outras coisas, você não vê problema em ficar em casa sem trabalhar, né? Da mesma forma, quem ataca a origem do Natal por ser pagã e tudo mais, mas canta parabéns em aniversário, assopra vela em cima de bolo, casa com buquê, usa vestido branco, usa aliança. Você sabia que todos esses símbolos também têm origem pagã? Dá um Google aí, pesquisa, que você vai assustar de tanta coisa do paganismo que você utiliza sem reclamar no seu dia a dia, tranquilo. Então essa incoerência, ela não é só biblicamente injusta, como biblicamente ela também é tida como hipocrisia. Jesus condenou os hipócritas. Mateus 7, 3, 5, vocês lembram que está escrito do 3 ao 5, ó? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, irmão, quando nós julgamos os outros por motivos que não são centrais e de relevância para a fé cristã, nós estamos perdendo a oportunidade de viver em unidade, de nos aproximarmos uns dos outros, de termos comunhão uns com os outros. Em vez de você condenar quem celebra o Natal, por que você também não faz algo nessa data para apontar para Cristo, para levar pessoas para o Evangelho? Mais importante do que se alguém celebra o Natal ou não, é o estado do coração desse alguém diante de Deus. Celebrar o Natal com um coração hipócrita, apenas para seguir tradições humanas, é tão errado quanto condenar aqueles que celebram com o coração cheio de gratidão e na intenção de glorificar a Cristo. Devemos nos lembrar então que Deus, ele não se agrada com práticas vazias, mas ele se agrada dos corações que o adoram em espírito e verdade. Depois de tudo isso também eu quero reforçar aqui que o Natal, ele é uma excelente oportunidade para nós que somos cristãos reunirmos a nossa família, nós evangelizarmos aqueles que ainda não conhecem a Cristo, o seu evangelho. Num mundo corrido onde tantas coisas distraem a gente daquilo que é o principal, daquilo que é o essencial, o Natal, o seu feriado, ele nos oferece uma chance única de falar sobre esse Deus que se fez homem, que morreu pelos nossos pecados, que nasceu para nos salvar. Então nós não precisamos celebrar o Natal como o mundo celebra. O mundo vai celebrar como bebedeira, com glutonaria, com tantas outras coisas, mas que nós possamos não ignorar o valor que essa data tem. Até mesmo utilizar os símbolos, como as luzes, como a árvore, como os presentes, para apontar para as verdades da Escritura, para servir de testemunho para aqueles que nos observam. É tão sem sentido. Eu vejo que muitas famílias, por exemplo, têm o costume de, chega do dia 24 para o dia 25, elas se reúnem, elas comem ali, mas por conta desse negócio não podemos celebrar o Natal. Da meia-noite ali do 24 ao 25, fica um olhando para a cara do outro. Não é Natal, hein? Nós estamos aqui, mas nós estamos comendo e tal. Comeram, beberam, se alegraram junto ali, mas não falaram nada de Cristo, não fizeram uma oração, não refletiram sobre o nascimento de Jesus. Deu horário, vão embora, cada um para suas casas, perderam uma ótima oportunidade de ter comunhão, de falar sobre Cristo, de falar sobre a graça, de falar sobre o Evangelho. Vão embora, pronto, acabou. Será que isso realmente glorifica a Deus? Não é tão mais proveitoso utilizar desse momento para relembrar da mensagem do verdadeiro sentido do Natal? Talvez tem gente que só vai na tua casa nessa época do ano e você perdeu talvez a única data do ano que você poderia ter refletido com essa pessoa sobre Cristo. Então, com tudo isso que nós vimos até aqui, nós podemos concluir que o problema não é se você comemora ou não. O pecado, ele não está em celebrar, mas está em fazer isso de forma vazia. Da mesma forma, também é pecado você utilizar isso para julgar os outros. Como Paulo também nos ensina lá em Efésios 5,16, não tem como não ficar citando Paulo, gente. Paulo escreveu 80% do Novo Testamento. Lá em Efésios 5,16, nós somos chamados a utilizar cada oportunidade que nós tivermos, aproveitar essas oportunidades ao máximo, porque os dias estão chegando ao fim, os dias são maus. E o Natal é sem dúvidas uma das melhores datas do ano para nós falarmos sobre Jesus. Então eu quero finalizar esse vídeo com um convite para você. E esse convite é muito simples, você pode aceitar ou não. Se tudo que eu disse fez sentido para você,
Usa o Natal como uma ferramenta para glorificar a Deus na tua casa, na tua família. Reúna a sua família, leia a história do nascimento de Jesus, estude sobre ela, orem juntos, cantem louvores, compartilhe o amor de Cristo com aqueles que às vezes são de longe, que não estão sempre ali, e principalmente com os que estão sempre com você, que às vezes vivem debaixo do mesmo teto. E quanto tempo vocês têm passado falando de Jesus, às vezes nunca falam sobre isso. Faça do Natal uma celebração genuína, verdadeira sobre Jesus. Mostra para o mundo o seguinte: acima de todo brilho, de todo comércio, existe uma luz muito maior, que é a luz do mundo, chamada Cristo. Como os anjos, então, eles declararam lá naquela noite em Belém: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que nós possamos, irmãos, fazer essa mensagem ecoar em cada lar, em cada coração. E eu te desejo do fundo do meu coração um Feliz Natal, e que você se lembre: o Natal é sobre Jesus, o Cristo. Se você ficou até o final desse vídeo, eu espero que você deixe o seu joinha, comenta embaixo o que você pensa a respeito desse tema, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que às vezes precisam desse esclarecimento, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Se você não for querer o seu 13º, manda pro meu Pix. E panetone, chocotone, panetone não gosto muito não, mas chocotone pode mandar pro meu endereço também, que eu tô aceitando. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.